quero ministrar uma palavra, o que eu tenho para dizer para você aqui hoje é algo simples. Não é algo teológico, complicado, não, é algo simples. Mas se eu fosse fazer uma escala de importância, possivelmente esta palavra seria a palavra mais importante que eu ministrei nesse ano de 2016. Se não, a mais importante que eu já ministrei em Itumbiara. Por quê, pastor? Eu vou explicar para você. Porque essa palavra, a compreensão dela e o entendimento dela na sua vida, presta atenção, pode mudar a sua história de vida cristã. A adequação, a absorção e a sua receptividade para essa palavra pode mudar a sua maneira de ser igreja do Senhor. Pode mudar a nossa maneira de sermos igreja. Pode mudar o nosso nível de relacionamento, de comunhão, de entendimento. Então, hoje eu vou pregar sobre como é importante ouvir a pregação. O mais importante é ouvir. Diga comigo, o mais importante é ouvir. Esse é o tema da palavra. Esse é o tema que eu quero mostrar para você. Eu vou mostrar para você, não dá tempo de falar muitas outras coisas que eu poderia falar, mas eu vou falar aquilo que eu compreendo que é importante falar. O quanto, presta atenção, o quanto faz diferença você compreender, entender e absorver a palavra que você recebe, a palavra que você ouve. Alguém pode dizer glória a Deus? Olha aqui, presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder, porque se você responder, você vai responder errado. Porque você sempre pensou errado. Todo mundo pensa que quando Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que você quer? Todo mundo pensa que Salomão pediu sabedoria. Pastor, se o senhor falar que não foi sabedoria, tem muita coisa que eu vou ter que reaprender. Pois é, isso que Deus está fazendo com você mesmo. Ele não pediu sabedoria. Pediu sabedoria, eu já li, você nunca leu. Falaram para você, mas você nunca leu. Se você tivesse lido, você tinha percebido que ele não tinha pedido sabedoria. Ele não pediu sabedoria. Sabedoria veio em consequência daquilo que ele pediu. Aleluia. Prova, pastor. Então, abra aí, 1 Reis 3, verso 9. Olha lá. Deus falou para ele, o que você quer que eu te dou, Salomão? Saló. Eles eram amigos íntimos. O que você quer que eu te dou? Aí ele falou, dá pois ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele pediu sabedoria, irmãos? Não. Ele pediu um coração que ouvisse a voz de Deus. Um coração que discernisse, que compreendesse, que ouvisse Deus falar. Ele pediu um coração que ouve. Ele pediu um coração compreensivo. Aleluia. Glória a Deus. Tem essas vantagens você ouviu o pastor Jadson pregar, né? Você ouviu tanto que ele tinha pedido sabedoria. Ele não pediu sabedoria. Ele pediu um coração que pudesse ouvir a voz de Deus. Quem está me entendendo? Se você pedir um coração para ouvir a voz do Senhor, Deus vai te dar sabedoria como deu a Salomão. Capaz que você não ouviu o que eu falei. Alguns ouviram. Se você pedir um coração compreensivo, Deus pode te dar a sabedoria que Ele deu para Salomão para você. Isso é uma verdade. Está escrito aí, nós acabamos de ler. Presta atenção. Um coração pronto para ouvir. Um coração que ouve, um coração sensível, um coração compreensivo,
Um coração aberto. É óbvio que isso se tornou sinônimo de sabedoria. Por quê, pastor? Porque ouvir é sinônimo de sabedoria. Ouvir a palavra de Deus é sinônimo de sabedoria em Deus. Glória a Deus. Um coração que ouve, um coração sábio. Você lembra o que aconteceu com Salomão, com Salomão, depois que ele fez esse pedido? A palavra de Deus diz que depois que ele fez esse pedido, presta atenção, depois que ele fez esse pedido, ele estava assentado no seu trono e chegou na porta do trono, da porta do castelo, duas mulheres, presta atenção, duas prostitutas, a palavra de Deus diz, trazendo filho. As duas estavam dormindo, os filhos tinham nascido 3 meses diferentes um do outro. Eu não lembro se é 3 meses ou 3 dias. É 3 meses mesmo. Diferença um do outro. E aí então, uma das mães deitou em cima do seu bebê e ele morreu. E aí então, quando ela acordou, ela viu o neném morto, ela pegou o neném morto dela, colocou para outra e pegou o da outra para ela. E aí então, elas começaram a discutir e a brigar. O filho é meu, não é seu, é meu. Foi o seu que morreu, você pegou meu, não. Aí vamos levar. E aí eles levaram essas duas prostitutas, presta atenção, isso é sumariamente importante você compreender. Levaram as duas prostitutas diante do rei Salomão. Quando chegou diante do rei Salomão, Salomão então falou: não, resolvi isso rapidinho. Ele falou: traz a espada, e eu vou partir a criança no meio. E não vou dar metade para uma, metade para outra. A mãe, com instinto materno, falou: não faz isso, prefiro que o neném fique vivo com ela. Salomão então pediu para que então pegasse o neném e entregasse para ela, porque o instinto materno mostrou. Você está pensando até agora só no neném, só no que Salomão fez, e eu quero mostrar para você outra coisa hoje que você nunca tinha visto. O rei abriu a porta do castelo para ouvir duas prostitutas brigando uma com a outra. Quem ouve a voz de Deus recebe sabedoria para ouvir aqueles que precisam, aqueles que realmente necessitam, aqueles que realmente estão carecendo de uma palavra de sabedoria da parte de Deus. Onde você já viu falar que um presidente, um governador, um advogado, um juiz recebeu duas prostitutas brigando? Pois o rei fez isso. Quem ouve a voz de Deus é tomado pela vida de Deus e se tornam homens e mulheres simples para ouvir aqueles que tanto precisam, aqueles que tanto necessitam. Presta atenção, nós temos que ter esse entendimento. Quem tem ouvidos para ouvir Deus, tem ouvidos para ouvir aqueles que não estão sendo ouvidos, mas que Deus vai levantar você para levá-los, para ouvi-los e ajudá-los. Quem está me entendendo? Mas, infelizmente, muitas pessoas têm negligenciado ouvir a palavra de Deus entre nós. Aqueles que, em nome da graça, eles pensam que podem abrir mão das pregações aos domingos. Não, já fui uma vez, tá bom. Não, é muito. E há aqueles que simplesmente não ouvem a palavra, por pensarem que há coisas mais importantes para se fazer. Às vezes, eu via, né, que eu tratei essa situação, eu estava pregando aqui, eu ficava vendo lá fora, os líderes andando lá fora, eu falei assim, será que esses líderes são de qual igreja? Será que são de qual igreja? Porque não é tão importante ouvir a palavra, afinal de contas, todo domingo o pastor prega. Todo domingo o pastor prega. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero ensinar você. É sobre isso que eu quero dar algumas respostas para você. Como é importante compreender, entender o que é o ouvir a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, você sabe por que eu não vou na célula? Eu não vou na célula, porque lá na célula vai pregar a palavra que pregou domingo. Lá na célula não prega a palavra. Lá na célula compartilha a palavra. Lá na célula rumina a palavra. Lá na célula medita na palavra. É diferente. É diferente. Sabe? Alguém fala, pastor, mas por quê? Porque presta atenção.
ninguém vai crescer em Deus se ele não se alimentar de Deus. Ninguém vai crescer fisicamente se ele não se alimentar fisicamente. Ninguém vai crescer espiritualmente se ele não se alimentar espiritualmente. Pastor, quem aqui quer crescer em fé? Quer crescer em fé? Romanos 10, verso 17, ele mostra para você como você cresce em fé. E assim, a fé vem pela pregação, por ouvir a pregação. Está escrito. E a pregação pela palavra de Cristo. Pregação de quê? A pregação da palavra de Cristo. Não é a pregação da palavra da lei. Não é a pregação da lei. É a pregação da palavra de Cristo. Da redenção, da graça, do favor de Deus, do amor de Deus, da redenção de Deus. Eu acho que eu coloquei essa na versão RA. Olha a versão linguagem de hoje. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio do que, queridos? Da pregação a respeito de Jesus Cristo. O que nós fazemos aqui todos os domingos? Nós falamos a respeito de Jesus Cristo. Nós falamos a respeito da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Nós não estamos aqui todos os domingos negociando com Deus, tentando trocar uma bênção com Deus. Nós estamos falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, da restauração de Deus, que Deus nos fez filhos, que nós somos amados, Ele nos comprou, Ele nos fez filhos, Ele nos aceitou, Ele perdoou nossos pecados. Isso que nós estamos fazendo, incansavelmente. E na medida que você ouve, você vai crescendo em fé. Por isso o mais importante é ouvir, receber, ser ministrado. Eu gosto, os irmãos sabem disso. Eu estou enjoado com esse negócio de no original, esses trem. Às vezes fica até chato com você, mas é muito importante isso. Olha o que está escrito lá. Olha no RA, Tiago, por favor. Olha o RA. E assim a fé vem pela pregação, me perdoe, na linguagem de hoje, melhor. Porque a fé vem por ouvir a mensagem. Porque na RC também fala de ouvir a mensagem. Ouvir a mensagem, ouvir a pregação. Ouvir a mensagem. Eu fui olhar o que era esse verbo ouvir. Porque todo mundo fala o seguinte: não, eu não vou lá na célula não, eu não vou no domingo não, porque eu já ouvi essa pregação. Pois você tem que entender o que a palavra de Deus está dizendo. Esse ouvir aqui não é passado. Ouvi uma vez e pronto, acabou. Esse ouvir aqui, ele é no presente. No presente. Eu peguei aqui. O verbo está no presente contínuo. Ou seja, está sempre ouvindo. Por que não pôs? Porque ficaria difícil colocar lá. A fé vem por estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Mas esse ouvir está mostrando para mim e para você que é um presente contínuo. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir. Não é que a fé vem por ter ouvido. A fé vem por ouvir. Por ouvir. Vou explicar para você. É igual aquela plaquinha que tem lá na lanchonete. Fiado só amanhã. Aí você vai embora, aí você volta no outro dia, está escrito lá? Fiado só amanhã. Aí você vai embora, no outro dia você volta. A fé vem pelo ouvir. É algo contínuo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É a maneira de nós crescermos. É a maneira de nós avançarmos. É a maneira de nós sermos solidificados. A fé vem por um continuar ouvindo, um ouvir contínuo da pregação da palavra de Deus. Eu acho maravilhoso, porque Paulo explica que não é da pregação da Bíblia, não é da pregação somente da palavra, não é somente, ele diz que é da pregação do Evangelho de Cristo. Às vezes você está ouvindo a palavra, mas a palavra que você está ouvindo não é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Moisés, da lei, da troca. É o evangelho que você tem que fazer para você então ser amado, fazer para você ser perdoado. E Paulo diz que não, tem que ser, é o evangelho de Cristo.
Cristo é o evangelho da redenção, é o evangelho da verdade, que liberta e nos faz, é isso, é o evangelho que nós temos pregado, e nesses últimos 4 anos, nós estamos falando aqui, domingo após domingo, e você está ouvindo, e há 4 anos atrás, quando você ouviu a primeira vez eu falar da graça de Deus, você disse, esse pastor, só porque ele é bonito, acha que ele pode falar essas coisas, ele está ficando doido. Que dia? O outro dia um casal saiu da igreja, porque ele não queria ouvir isso, porque o pastor agora inventou que agora a salvação é pela graça. Ele falou, eu faço tanto para mim ser santo. Ele falou para o líder dele, ele falou para o líder de célula dele, eu faço tanto para mim ser santo, eu luto tanto para não pecar, para Deus me aceitar, e agora o pastor falou, esse evangelho barato. Não é barato, barato ainda tem preço, é de graça. Barato ainda tem preço, é graça, de graça, é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de vós, você não ficar pensando igual esse seu irmão, que ficou pensando que ele fazia alguma coisa, não vem de vós, é de Deus, é dom gratuito de Deus, foi Ele que te deu, Ele não te deu porque você é bom não, você é ruim, Ele te deu porque Ele é bom. Pastor, o senhor falou que eu sou ruim, então olha no espelho, olha, pede para Deus mostrar o seu coração. Essa realidade irmão, Deus nos ama, não porque nós fazemos alguma coisa boa por Ele, Ele nos ama porque é o seguinte, Ele é amor. Ele olha para nós e fala assim, eu vou irar com Ele agora. Quando Ele olha e fala, eu vou irar, vou pegar alguma coisa de ira para jogar nele. Quando Ele chega lá é amor, Ele é amor. Tudo que Ele pode nos dar é amor. Tudo que Ele pode nos dar é aceitação, é cuidado. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo, quem está me entendendo? Há muitos cristãos que desprezam a pregação da palavra e pensam que é algo monótono, é um ritual na hora do culto. Não é, irmãos. Vou mostrar para você alguns versículos, alguns textos da palavra, Jesus, Paulo, mostrando que tudo é pela pregação. Tudo acontece pela pregação. Olha aí, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz que a salvação vem pela loucura da pregação, não é pelo pregador louco não, é a loucura da pregação, é outra coisa, é a loucura de enviar um obreiro lá para Pontalina, é a loucura da pregação, é a loucura, está escrito aí, olha aí, ó. Não é que ele é louco, é a loucura da pregação. Talvez até a gente fica meio doido mesmo, né? No meio disso aqui a gente fica meio doido mesmo, porque visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como que as pessoas são salvas? Deus vai lá e toca ele de madrugada lá no sono, ele está dormindo. É assim? Não. Ele vai no encontro com Deus e lá ele escuta alguém falando do amor de Deus. Ele escuta e falando dos pecados, da necessidade de buscar a Deus. É a loucura. Aí alguém olha e fala assim, o que tem a ver isso? Outras coisas, o que esse povo está falando? Esse povo está ficando doido, esse povo é louco. É a loucura da pregação. Você foi salvo porque alguém pregou para você. E por que nós não valorizamos a pregação? Se eu fui salvo pela pregação, a pregação é que nos salva. E essa palavra salvo aqui é sozo no original. Venho de novo com o original. E é mais do que ser salvo apenas do inferno. Significa salvar, curar, preservar, restaurar, proteger, prosperar. É salvação no espírito, na alma e no corpo. Todos nós fomos salvos no nosso espírito no passado, glória a Deus. Nós fomos salvos, mas hoje nós estamos sendo salvos na alma. É todos os dias que eu sou ministrado, que eu ouço a palavra, o importante é ouvir. E tudo isso é um pacote que está incluso de bênçãos que nós recebemos por meio da pregação. Quando o pregador libera a palavra, então a palavra de Deus, Paulo fala que a fé vem ao nosso coração, e como a fé vem ao nosso coração, então nós alcançamos aquilo que Ele tem para nós, glória a Deus. A fé vem. Talvez eu não tenha fé para receber aquela palavra, ou aquela cura, ou aquele milagre,
aquele sinal de Deus, aquela prosperidade, eu não tenho aquela fé. Mas quando eu começo a ouvir o pregador, e eu vou ouvindo, e o meu coração vai se aquecendo, vai se incendiando. Aí como o meu coração vai se incendiando, vai, como Davi fala no Salmo, vai se esbraseando pela palavra. Então quando isso vai acontecendo, eu falo, opa, eu tenho fé para isso, isso é para mim, eu creio nisso, eu vou viver isso, aleluia, glória a Deus. Nos dias de Jesus, as pessoas seguiam Jesus para ouvir a sua pregação. E quando eles ouviam a pregação, eles ganhavam fé para receber os milagres que eles precisavam. Lucas 5, verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para fazerem o que, queridos? Ouvirem. E depois de ouvirem, o que acontece com eles? E serem curadas de suas enfermidades. É interessante, ele jamais cura primeiro. Primeiro, ele prega. Por que ele prega? Porque no meio daquele povo tem muita gente que não está com fé para aquele entendimento, para aquela cura. Não está com fé para aquele milagre, não está com fé para aquela restauração. Então ele prega para que o coração da pessoa seja cheio de fé, para que a pessoa conheça quem ele é. Mas olha aqui, irmãos, tem muita gente que não quer fazer o caminho de Jesus, ele quer fazer o caminho dos homens, e ele quer arrumar um apóstolo, uma apostila, alguém que ore por ele e cure ele. E ele sai buscando alguém que possa orar por ele, possa curar ele. Ele não quer conhecer o Senhor. Jesus curava, mas ele curava depois que as pessoas o conheciam. Ele queria, não era somente curar. Jesus não era um curandeiro. Jesus era o Filho de Deus aqui na terra. Ele queria que as pessoas o conhecessem como Filho de Deus. Por isso você vai ver inúmeras vezes ele falando, e eu fiz questão de ler vários textos, é óbvio, como eu falei para você, não tem como colocar todos aqui. Eu li inúmeros textos, que ele, antes, por exemplo, de multiplicar os pães, ele pregou de manhã até a tarde, o povo com fome. Vai sair lanche aqui não? Que hora que será o lanche? E que hora que é o lanche? Quando chegou a tarde, na hora de despedir o povo, ele falou, aí na hora de despedir o povo, ele multiplica os pães. Mas antes o povo ouviu a pregação, ouviu quem ele era, ouviu o que ele estava fazendo. Se ele fizesse o milagre da multiplicação, o povo ia embora achando que ele era só um curandeiro, ele era só um agente de milagres. Mas o Senhor não queria que eles tivessem esse entendimento. Presta atenção, igreja, não olhe para o Senhor como um Elias, como um fazedor de milagre, alguém que desce fogo do céu somente. Olhe para o Senhor como Filho de Deus, que veio salvar o homem e restaurar o homem, colocar o homem no lugar que ele estava, e para que o homem possa governar, possa reinar, possa ter Deus como Senhor, ter o Senhor Jesus como Salvador. Se ele curasse sem pregar, as pessoas não conheceriam quem ele é. As pessoas ficariam confundidos, e as pessoas então iriam viver um cristianismo voltado para a prosperidade apenas. As pessoas viveriam um cristianismo voltado apenas para cura, para milagres. As pessoas viveriam um cristianismo apenas voltados para a restauração, apenas voltados para o natural. Alguém consegue entender o que eu estou falando? Existe esse modelo de cristianismo hoje na terra, em que as pessoas só querem a cura de Deus, o milagre de Deus, melhorar o joelho que está doendo, melhorar o cotovelo que está doendo, porque a namorada me deixou, por isso está doendo o cotovelo, dor de cotovelo. Aí, melhorar as minhas emoções, melhorar o meu casamento. Pastor, mas Deus não quer melhorar o seu casamento. Deus não quer melhorar o seu casamento. Deus quer te dar um novo casamento. Melhorar, os homens melhoram, psicologia melhora, o terapeuta melhora. Ele quer te dar um novo casamento. Não é um novo casamento com uma nova esposa, não. Um novo esposo, não. Ele quer que o seu casamento seja tudo novo. Amém. E você viva com alegria, com a zoe, a vida de Deus. Aleluia. Pastor, eu estava pensando que o senhor já ia liberar para mim arrumar outro. Você acha que outra pessoa vai querer você? Não vai não, é ele e ela que vai querer. Todo mundo já conhece você, então você não vai enganar mais ninguém. Fica com quem você tem aliança. Pastor, só não conhece ele. Então, se ele fosse melhor, Deus tinha dado outra pessoa para ele. Deus não é covarde.
Deus é bom, amém? Glória a Deus. Aleluia. É isso, esse entendimento. E eu fiquei pensando nisso. Por isso, eu fiquei pensando, é por isso que as pessoas hoje vivem uma vida voltada para um cristianismo mais parecido com o humanismo. Natural, tem o nome de Cristo, mas é natural. As pessoas estão buscando só uma bênção, só um milagre. E aí, o outro dia teve uma pessoa que disse que não ia ficar na videira, porque nós não oramos todos os dias com as pessoas, abençoando ele. Eu falei assim, eu nem tenho esse tempo, eu não sei se alguém tem, eu não tenho esse tempo, todo dia ir na casa de alguém para orar, abençoando, eu abençoo no nome de Jesus. Eu não tenho esse tempo. Se eu conseguisse me multiplicar, eu até faria, mas eu não consigo. Então, por quê? Porque existe um tipo de cristianismo, presta atenção, irmãos, existe um tipo de cristianismo que as pessoas, eles não querem conhecer Jesus. Olha aqui, irmãos, Jesus queria que as pessoas conhecessem Ele. O que ele fazia para isso? Ele deixava o povo com fome, porque eles ficavam esperando, né? Ele é mestre, ele é senhor, ele vai fazer alguma coisa, ele é o discipulador, ele vai resolver. Possivelmente ele já mandou alguém comprar alguma coisa, mas mandou quem? Está todos os discípulos, está tudo aqui. Não, deve ter alguém que não está aí, que deve ter ido buscar, comprar, alguma coisa ele vai fazer. Ele não vai deixar esse povo passar fome, não vai. E aí o povo ficou lá junto com ele, e ele foi falando. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando da lei? Não, Jesus estava falando que ele era o Emanuel, o Deus entre os homens, para salvar os homens, para trazer vida para os homens, para restaurar a vida dos homens, que ele ia morrer na cruz para isso. Quem está me entendendo? É o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus sempre pregava primeiro e depois ele operava os milagres. A sequência, olhando na Bíblia, a sequência é sempre pregar, ensinar, curar, pregar, ensinar e multiplicar, pregar, ensinar e fazer milagres. É sempre assim. Mas as pessoas hoje, como eu falei, saem procurando alguém que os cure, mas eles não querem ouvir a palavra. Eles não querem. Por isso é melhor pregar uma palavra de 15 minutos. Pega 15 minutos e resolve aqui, ó. 15 minutos, fast food. Entendeu? E a nossa comida, fica a semana inteira preparando ela, põe no forno. E quando você chega aqui, eu prego 1 hora. Ah, pastor, o senhor prega 1 hora. Então, tem gente que prega 15 minutos. O outro dia eu falei com o irmão, 22 anos numa igreja. Ele falou, pastor, em 1 mês, eu cresci mais do que eu tinha crescido naquela igreja em 22 anos. Falei, por quê, irmão? Ele falou assim, porque a palavra que o senhor prega é uma palavra que vale quase 2 meses, porque lá a palavra não passava de 15 minutos. E eu já falei para vocês, eu não conheço alguém que consegue fazer um discípulo pregando 15 minutos. Não conheço, não existe isso. Não existe. Jesus pregou o dia todo. O apóstolo Paulo pregou até... Pois é, pastor, o apóstolo Paulo pregou, o rapaz dormiu e caiu. Falei, pois é, mas por que ele caiu? Você tem que entender por que ele caiu. Os outros não morreu não, só ele que morreu. Ele estava sentado na janela. Ele estava sentado na janela. Só sem pensar na questão da ciência, meu filho. Lá cheio de lamparina, de coisa lá dentro. Ele sentado na janela, a fumaça saía por onde ele estava, o gás carbônico. Por quê? Porque enquanto ele estava na janela, ele ficava lá, olhando no WhatsApp, olhando uma coisa, no Facebook, o pastor está pregando, e ele está olhando lá no mundo. Ele está na janela, ele está indeciso onde ele está. Se ele fica onde Deus está agindo, ou se ele fica no mundo. Ele estava indeciso, no limbo. E possivelmente, normalmente, ninguém cai para dentro. Todo mundo cai para fora. É óbvio. Não vai cair para dentro. Aí ele caiu. Ninguém que é menor que você, que está embaixo, vai conseguir. Você não consegue puxar alguém para cima, ele vai puxar você para baixo. Então por isso que a palavra de Deus diz que ele morreu. Presta atenção, tenho falado isso. Se tem algo que você deve guardar, ouça isso, é o seu coração. É de lá que procede a vida. Se você, presta atenção, ficar olhando WhatsApp, Facebook, nós estamos ministrando, e você está conversando outras coisas, você está perdendo o que Deus está falando. Eu não sou um pregador que prega com frases de efeito, dá uma frase de efeito, dá outra. Eu sou um pregador que prego por tópicos. Eu começo a ministração
eu estudei a ministração durante 15 dias, uma semana ruminando ela. Eu vou pegar você num lugar e vou levar você para outro. E eu vou usar tópicos, eu vou usar princípios. Se você não ficar focado, não ficar ouvindo, meu filho, você vai cair para fora. E eu não sou Paulo, não vou lá quando eu orar para você ressuscitar não. Você vai quebrar o pescoço, meu filho. Presta atenção. Não perca. Se alguém conversar perto com você, você pode falar para ele: não seja usado pelo diabo. Não fique endemoniado perto de mim, irmão. Deixa eu ouvir a palavra. E se tiver alguém conversando perto de você atrás, você vira para trás, você, por favor, você pode calar a boca ou então sair lá para fora? Que eu quero ouvir a palavra. Eu quero ser alguém sábio como Salomão. Eu quero receber de Deus. Se você perder um tópico do que eu estou pregando, você vai ter dificuldade de compreender. Porque eu prego, a minha maneira de ministrar, eu faço com tópico, com princípios. Eu estou trazendo você. Vou trazendo você. Então, o que eu convido você? Quando for chegando no final, você vai aquecendo seu coração, porque Deus está terminando de assar para você comer. É assim que nós entendemos. Olha, irmãos, presta atenção. A palavra de Deus mostra que enquanto Jesus pregava, as pessoas ouviam. Enquanto elas ouviam, elas recebiam fé para viver aquilo que o Senhor queria que elas vivessem. Depois nós vamos para Paulo, em Gálatas 3, verso 2. Lá mostra que nós, já mostrei para você que nós recebemos salvação, é por ouvir a palavra. Agora, a fé também é por ouvir a palavra. Agora, olha em Gálatas 3, verso 2. Nós recebemos o Espírito Santo quando ouvimos a pregação da palavra. Olha aí. Gálatas 3, verso 2. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia. Na medida que você ouve a palavra da fé, a palavra de Cristo que é ministrada, que é pregada aqui, presta atenção, você aquece o seu espírito pelo Espírito Santo. Seu coração é aquecido. Escute isso. O Espírito Santo nos é dado por meio da pregação da fé. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele estava na casa de Cornélio pregando. Olha lá, Atos 10, verso 44. O Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e a sua família. Enquanto eles faziam o que, pastor? Eles ouviam a pregação da palavra. Olha aí. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o que, queridos? A palavra. Eles não estavam escutando a palavra, eles estavam ouvindo. Porque escutar é diferente de ouvir. Pastor, achei que era a mesma coisa. Não, não é. Escutar é só ouvir com os ouvidos. E ouvir é escutar com o coração. É estar aberto para receber. Agora, sobre o que Pedro falava? Pedro falava sobre condenação? Não. Depois você pode ler em casa o texto, em Atos 10, ele estava falando de quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, o que Jesus trouxe, e Pedro já tinha tido uma experiência lá com a graça de Deus, e ele sabia, ele é o que perdoa, ele é que ama, não é nós que amamos ele não, é ele que nos ama. Eu nem amava ele, e ele continuou me amando, aí eu não aguentei, comecei a amar ele também, porque ele me amou, eu comecei a amar ele depois. É isso que ele estava falando. Pedro estava falando sobre Cristo, sobre a redenção, sobre sermos filhos amados, e a Bíblia Sagrada diz que quando o povo estava ouvindo isso, eles receberam o Espírito Santo. Diga glória a Deus. É interessante que não é apenas o Espírito Santo, nós recebemos milagre quando nós ouvimos a palavra. O outro dia, uma pessoa contou para mim: pastor, eu vim, o senhor não estava pregando a respeito disso, e eu estava com uma enfermidade, e o senhor estava pregando, e o senhor pregou lá e disse que que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, que nós somos, todas as nossas enfermidades, e eu coloquei a mão no meu coração e disse: então eu não sou enfermo, porque eu entrei aqui achando que eu era enfermo, comentei que eu estava enfermo, mas eu não sou, e ele contou que ele saiu daqui curado. Ninguém pôs a mão sobre ele. É porque, gente, vocês acham que só é curado se impor a mão. Receba a cura. Não, nem havia. Ninguém orou por ele. Ele ouviu a palavra e foi curado. Gálatas 3, verso 5. Paulo fala isso. Aquele, pois, que vos concede o Espírito
e que opera milagres entre vós. Porventura, ele faz isso pelas obras da lei, ou ele faz isso pela pregação da fé? Ele faz uma pergunta. É óbvio que ele faz pela pregação, quando o pregador está pregando a respeito de Cristo. Aleluia! Quando você está ouvindo, o Senhor está suprindo, e quando você ouve a palavra, os milagres acontecem. Paulo está mostrando para mim e para você como que Deus faz os milagres, e como ele libera o Espírito dele. Nós vamos ter a virada. São 4 dias de culto, e eu quero te incentivar a vir ouvir a palavra de Deus, a ser ministrado pela palavra de Deus, a ser alcançado e receber e usufruir do milagre de Deus para a sua vida também. Não é pelas obras da lei que nós fazemos, não, é por ouvir a pregação da fé. E é isso que nós fazemos domingo após domingo aqui, domingo após domingo. O mais importante é ouvir. Diga glória a Deus. A expressão predileta de Jesus, qual a expressão que Jesus repetiu para todas as igrejas? Quem lembra? Lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Essa é a frase predileta de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Quem é que vai falar e a igreja vai ouvir? O pregador. Pastor, mas não tem aquele momento que nós vamos ficar lá a sós com Deus? O senhor falou devocional? Tem, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que é lá que Deus fala com você. Incrível isso, né? Agora você consegue entender por que as pessoas estão sendo influenciadas pelo maligno para parar de congregar? Porque se ele para de congregar, quem vai falar para ele? Quem vai falar? É a internet. Pois é, eu vou falar sobre isso depois com você. A internet é um balde de lavagem com um bife lá no fundo. É isso. Tem coisa boa? Tem. Mas você tem que saber como usar, como filtrar. Muitos irmãos da videira ouvem a palavra na internet e o pregador está descendo a lenha, está com as 2 tábuas de Moisés na mão e descendo a lenha no povo, e ele fala que o pregador prega demais, o pregador quebra o púlpito, e aí ele diminui a fé dele, ele não vê não. Eu não estou proibindo você de ouvir outros pregadores, não. Eu quero ensinar você isso. Ensinar. Eu não ouço. Eu tenho um filtro. Nem músicas que são músicas da lei eu ouço. Nem ouço, nem isso. Eu ouço aqueles que têm uma palavra que vai trazer fé. Aqueles que estão falando o evangelho de Cristo. E não o evangelho da lei. E não a lei. E não as obras da lei. Esse entendimento, é importante nós termos esse entendimento. Isso mostra para mim e para você a importância. Se Deus plantou você aqui nessa igreja, alguém foi plantado aqui nessa igreja local? Então você precisa saber receber o alimento que vem daqui. Você precisa saber valorizar esse alimento que é dado aqui. Quem está me entendendo? Você pode comer fora, não tem problema. Mas você tem que compreender que o alimento que vai sustentar você é o alimento de casa. Vou falar um negócio para vocês, você vai entender o que eu estou falando. Você come fora, há pessoas que talvez viajam e tal, mas não tem nada mais saboroso, nada melhor, nada que nos dá tranquilidade mais do que a comida em casa. Ali você tem certeza que a sua mãe ou a sua esposa, que depois que a gente casa ela vira mãe também, faz a gente comer o negócio. Não quero comer esse não, vai comer tudo. Ela fala carinhosamente, vai comer tudo, meu bem. Tudo que está aqui você vai comer. A palavra de Deus diz que tudo que for posto à mesa você vai comer. Aí os filhos estão lá e ela fala para os filhos assim: é para comer tudo. Seu pai também vai comer tudo. Será que o pai não come? Ai.
É assim. Mas presta atenção, quando você era criança, olha aqui, quando você era criança, seu pai falava: come, meu filho, come. Você não queria comer. Depois, você percebeu o que isso fez de diferença na sua saúde física. Você percebeu isso. Você percebe a diferença. Faz muito tempo que eu não falo sobre isso, então eu posso falar. Nós mudamos nossa alimentação lá em casa. Eu simplesmente sou outro ser humano. Outro ser humano, uma nova vida. Nova criatura eu sou, nova criatura sou. Tudo, mudou tudo. Alimentação, presta atenção. O alimento faz toda a diferença. Se você vai comer num restaurante, o restaurante é bonito, mas você não sabe o que tem atrás daquela parede. Eu não sei se você é assim, eu não sei. Como eu não sei, eu já como desconfiado. Você não sabe. Você vai comer alguma coisa frita, você acha: nossa, mas está tão bonito isso aqui. Você acha que ele, ao fritar aquele negócio, jogou todo o óleo que estava fora há 6 meses dentro da panela. Vou botar agora que eu vou fritar isso aqui, essa coxinha, essas asinhas de frango, então eu vou botar óleo novo. Afinal de contas, eu tenho que tomar muito cuidado. Você acha assim? Se você acha, eu vou dizer para você que eu acredito que isso não é verdade. O único lugar que você tem segurança para comer é na sua casa. Você sabe que você pode alimentar, que aquilo não vai fazer mal para você, não vai te intoxicar, não tem um problema de alimento vencido. Você sabe disso, porque a sua mãe, porque a sua esposa cuida da casa. Quem está me entendendo? Você está achando que eu estou falando de casa, né? Eu não estou falando da casa, eu estou falando da igreja. Eu tenho cuidado para alimentar você. Eu rumino o que eu vou falar para você, eu pesquiso, eu olho e falo: Deus, é verdade. Por quê, pastor? Porque eu quero edificar uma igreja de vencedores. Para eu edificar uma igreja de vencedores, eu preciso de dar para você um nutriente espiritual que vai te levantar, que vai te edificar como vencedor. Alguém pode dizer glória a Deus? Ninguém mandou o relógio parar, e agora que eu estou olhando para o relógio não parou. Aí, como eu falei, eu não estou dizendo que você não deve ouvir outros pregadores. O outro dia eu falei com um irmão, falou comigo. Eu não me lembro mais o que ele queria. Era uma curiosidade, alguma coisa de, não sei se era o nome de arcanjo, eu não lembro o que era. Mas é um negócio assim, que cor que era o cavalo que o apóstolo Paulo estava montado. Porque isso faz toda a diferença. Eu preciso saber que cor. A Bíblia nem fala que ele estava a cavalo. Diz que ele caiu por terra, mas não fala se estava de cavalo, de camelo, de carruagem. Não fala. Fala que ele caiu por terra. Não é isso, eu só estou mostrando para você. Aí eu mostrei para o irmão, deixa eu falar um negócio para você. Existem algumas coisas que são muito mais importantes do que mera curiosidades. Existem muito mais coisas e mais importantes. O Evangelho de Cristo, que nos redimiu, que nos salvou, que nos deu nova vida, que nos chamou, que nos tirou das trevas para a luz. Coisas que são mais importantes do que teologismos, vazios. É muito mais importante. E aí a pessoa falou para mim assim, eu fiquei feliz, porque a pessoa passou, entendi agora, eu vou ouvir mais as pregações da videira, mas eu quero crescer. Como eu falei, muitos estão ouvindo pregações da lei, e outros ouvem um tipo de autoajuda sentimental, que tem a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Uma pregação em que as pessoas dizem, que está uma moda agora, irmãos, se tem um lugar que tem besteira, é na internet. E tem muitas besteiras em nome de Cristo, que eles falam que é pregação. Eu não sei, eu acho que eles nunca, não foi pregador, mas falam: não, agora na internet eu vou pregar. E outro, está na moda agora. Qual que é a moda? O Senhor está irado com a igreja. E o Senhor vai derramar fogo, e vai queimar, e vai sapecar, e o Rio de Janeiro vai ser inundado de mar, com mar, e que não sei o que, vai acontecer terremoto, e o fogo vai cair. Deus está irado com a igreja. Não está. Não está irado. Deus ama a igreja.
Deus ama o povo dele. E ele fala: ai daquele que tocar naqueles que eu amo. Mas isso faz um sucesso. Tanta visualização, tanto curtir. E põe lá embaixo: é isso mesmo que é verdade. Esses pastores pecadores, esses pastores que querem, sabe, eu nunca vi desse jeito. Aí o negócio, sabe aquela pessoa que o cara é ladrão, rebelde, aí ele encontra um falando que quer roubar, é isso também, eu também estou junto com você, vamos lá, vamos matar, vamos. O cara já quando ele vê alguém falando, ele fala: é isso mesmo. Não ouça essas besteiras não, irmãos. Isso é a lavagem. Eu preciso terminar. Lucas 10. Antes de abrir aí, presta atenção. Em Lucas 10, o Senhor foi na casa de Marta e Maria. Eu vou terminar aqui, nessa parte. A Escritura diz que Marta andava de um lado para o outro, preparando a comida. Olha que incrível, eu fiquei pensando. Marta estava preparando a comida, preocupada, fazendo comida, um quitute, um macarrão, um negócio. Mas para quem que ela estava fazendo comida? Para um que tinha multiplicado pão e peixe. A outra que estava lá, ela estava sabendo, ela estava crendo: esse aqui é o multiplicador, não precisa se preocupar não, ele resolve. No final ele resolve. Presta atenção, você vai entender. Maria estava sentada, eu acho linda a palavra de Deus, eu acho maravilhoso isso, quedava-se aos pés do Senhor, estava quieta, ouvindo. E Marta ainda chegou o momento e falou assim: Senhor, fala para Maria vir ajudar aqui, o macarrão, os trem está queimando lá, tem lá vasilha para lavar. Olha aí, Lucas 10, 38. Indo ele, 10, 38. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ela era irmã de Lázaro, né? Marta, Maria e Lázaro. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Fazendo o que ela estava fazendo lá, queridos? Ouvindo. A ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que ela pare de ouvir. Aí Jesus respondeu para ela: Marta, quando Jesus fala, quando mãe fala, Jadson, irmão, quando a minha mãe falava o nome de um dos filhos 2 vezes, o céu escurecia, o negócio ficava feio. Quando chama o nome 2 vezes, Jesus falou: Marta, Marta, esse negócio tem alguma coisa que ele está. É muito importante. Olha o que ele fala: Marta, Marta. Até perdi. Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. O pastor já está pregando lá em 2016 sobre isso, Marta. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a parte mais importante. O que Maria estava fazendo, irmãos? Ouvindo a pregação. E ele falou assim: e Marta, você não vai tirar dela isso. Não vai ser tirado. E aí, a palavra de Deus diz, eu tenho que avançar, diz que depois disso, Maria pegou um vaso com 300, que valia 300 denários. 300 dias, 10 meses de serviço, 300 denários, e ungiu os pés do Senhor. E Jesus falou: todo lugar que for pregado o evangelho é para falar o que essa mulher fez. É para falar o que essa mulher fez. Presta atenção: quem ouve a palavra, quem queda-se ouve a palavra, recebe a palavra, ele vai ser lembrado pelos séculos dos séculos. Tem o cardápio que Marta fez? Alguém sabe o cardápio que fez? Alguém sabe o que ela fez? Ninguém sabe, mas todo mundo sabe
o que uma mulher, ouvindo Jesus, fez. A palavra de Deus diz que as mulheres foram, depois que Jesus ressuscitou, foram lá no túmulo para ungir Jesus. Chegou lá o anjo, falou assim: ele não está mais aqui. Vocês vieram ungir ele, vocês estão esquecendo, alguém já ungiu ele antes dele vir para cá. Maria já fez isso. Maria já fez. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Maria ungiu Jesus com perfume. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando que o que nós fazemos, o que nós usufruímos quando nós ouvimos Ele, é algo que tem efeito pela eternidade, tem um grande alcance. Alguém pode dizer aleluia? É verdade, é um grande alcance. Quem aqui quer ter um coração sábio? Eu li um texto, vou ter que ler esse texto com você, Isaías 50. Você separou ele daquele jeito que eu tinha separado, Tiago? Isaías 50, verso 4. Olha aqui: o Senhor Deus me deu língua de erudito, língua de sábio. Tem alguém aqui que quer ter língua de sábio? Língua de erudito. Olha o que está escrito aí: o Senhor me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado, para que eu possa ser um instrumento de Deus para falar. Lembra de lá atrás Salomão, que atendeu a prostituta, porque ele tinha língua de sábio. Alguém aqui quer língua de sábio, língua de erudito? Quer que a sua língua seja uma língua de um homem sábio, de uma mulher sábia? Continua o texto, você vai entender como que você vai ter uma língua de sábio, como que você vai ter uma língua de erudito. Aí, olha, continua o texto: ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Eu ouço para que eu possa ser. A forma de receber unção, querido, é estar ouvindo sabiamente. Há muitos que gostariam de ser sábios, de ser eruditos. No entanto, a forma de nós alcançarmos isso é ganhando um ouvido sábio que ouve a palavra. As pessoas querem falar sem nunca terem ouvido. Você não vai falar sem ter ouvido, você tem que ouvir para falar. Vou falar um negócio nojento. Se você quiser vomitar melancia, você não pode comer abacaxi. Se você quiser jogar para fora vida de Deus, você tem que se encher de vida de Deus. Vou responder para muitos que me perguntam: pastor, como que o senhor prega assim? O que o senhor ouve? O que o senhor faz? O que o senhor pesquisa? Pastor, o que é? Vou responder para você. Eu como hoje, amanhã, depois. Como, alimento, rumino, medito, busco, oro, busco. Ah, pastor, é porque o senhor tem muito tempo. Anda comigo para ver se eu tenho muito tempo. Se você, presta atenção, quer ser sábio, você não pode ouvir somente as palavras aos domingos. Não pode. Você precisa de aprender a ruminar a palavra de Deus, porque aqui ele diz que ele desperta todas as manhãs, para que eu possa ouvir, ruminar, meditar. Eu creio que há uma unção que tem sido liberada nesse lugar, mas eu preciso ter um coração sensível para ouvir a voz, um coração que compreende, compreensível, para receber desta unção. Pastor, como que eu faço para receber dessa unção na prática? Ouça as pregações, seja ministrado pela unção que está nessas pregações. O profeta Daniel, acho maravilhoso isso, ele diz que ele queria saber de algo. Como ele queria saber de algo, ele foi buscar na palavra de Deus. E como ele foi buscar na palavra de Deus, ele então ouviu o que Jeremias tinha dito. Presta atenção, ouça isso.
Abra o seu coração. Eu falei no começo. Abra o seu coração. Torne-se um aprendiz receptivo, que é aberto. Tenha um coração compreensivo. Peça ao Senhor um coração compreensivo, ouvidos atentos para receber, ser ministrado. Quem está me entendendo? Nós não somos Adão. Adão é que não teve sogra e nem caminhão. Adão é que não tinha ninguém e ele aprendia direto com Deus. Não seja soberbo tentando aprender direto com Deus, porque Deus não vai te ensinar, porque isso é soberba. Se eu não posso aprender com meu irmão, que Deus mandou ele me ensinar, você acha que você vai largar o seu irmão e falar, Deus me ensina aqui, eu vou ensinar? Não, já falei para você, você não tem nem simplicidade, coração simples para aprender. Não é assim com o aluno na sala de aula. Ele não quer aprender com o professor. Como ele não quer aprender com o professor, ele passa pelo ano sem aprender aquilo, porque ele fechou o coração para receber. Eu não recebo. Eu pesquisei dados confiáveis para mostrar para você níveis da receptividade. O primeiro, existem os níveis para você receber, presta atenção, para você receber e ser edificado. Existem níveis. Mas antes do primeiro nível, existe algo que não é nível nenhum. É aquele que é soberbo, que não quer aprender, que não está aberto para receber. É o coração duro. Que Jesus semeou a semente, caiu uma semente à beira do caminho. O coração duro, porque as pessoas pisam muito. Tem um coração fechado, por isso ela não recebe e não tem efeito nenhum. Mas o primeiro nível é aquele nível que a palavra tem algum impacto sobre você. Você vem, ouve a palavra. Às vezes você, olha aqui, às vezes você está no culto, mas não está aqui. Você está aqui igual defunto de corpo presente. Você não está aqui. Você está com o seu WhatsApp, você até postou a foto, olha o meu pastor pregando. Está bonito hoje o homem. E a pessoa fala, eu queria estar aí. Pois é, eu estou aqui. Você não está nada. Você está achando que está, mas você não está. Você não colocou o seu telefone no modo offline, no modo de voo. Aí você então ficou aqui, igual uma girafa. Pescoço comprido lá fora. Igual o rapaz. Hoje, a janela hoje é uma janela de rede social. No Facebook. Então você recebeu no primeiro nível. O impacto não foi grande que teve sobre você. Você recebeu, mas o impacto, se você fez isso, infelizmente você não recebeu nem 10%. Mas se você ouviu sem usar as redes sociais e ficou na rede de Jesus aqui, na rede que Jesus está lançando, você recebeu 10%. Amém? Pastor, mas o que eu faço? Eu quero fazer com que isso seja mais forte em mim. Então, você vai ter que ouvir essa palavra mais uma vez. Eu chego a ouvir a palavra do pastor Luiz, antes de ministrar ela, já cheguei a ouvir 6 vezes. E ele falou para nós agora que é para nós ouvirmos 7 vezes antes de ministrar ela. Quando você ouve a segunda vez, isso vai aumentar a sua capacidade de receber. Você vai perceber coisas que você não tinha percebido ainda. E você vai perceber valores, princípios. Por quê, pastor? Porque você ouviu 2 vezes. Quem está me entendendo? Você vai anotar, vai perceber coisas que eu nem falei, mas você viu. Porque você ouviu e você percebeu, seguindo na palavra. Aqui é onde nós vemos a postura de alguns irmãos que dizem que o pastor Jades, como eu falei para vocês, eles falam, o pastor Jades tem um dom diferente, é por isso que ele prega assim. Eu prego assim, porque domingo após domingo, eu ouço novamente, ouço a segunda vez, eu busco, eu como essa comida, eu rumino, eu medito, eu leio, eu ouço novamente e novamente, até a palavra me saturar, ficar em mim, impregnada em mim. Alguém está me entendendo? Ela está impregnada em mim. Quando eu abro a boca, o que vai sair? A palavra de Deus. Sai a palavra.
Então eu vou fazer um negócio que nós não tínhamos feito até hoje. É um laboratório que eu vou fazer para mim ver. Eu vou postar a palavra que eu prego no domingo para você ruminar ela durante a semana. Os líderes de células estão sendo intimados a ouvir essa palavra hoje e mais 3 vezes antes de ministrar ela. 4 vezes. Como assim, pastor? Você põe no seu, hoje coisa mais simples do mundo, né? Seu smartphone, você baixa ela lá, você põe e fica ouvindo. Você está andando, está ouvindo. Você vai almoçar, põe para ouvir. Você vai dormir, vai deitar, você vai ouvir. Não é aquela coisa, você vai ouvir a palavra. E você não vai somente ouvir, você vai chegar no último momento que você for ouvir, você vai ouvir ela, se a sua célula é quarta-feira, você vai ouvir na quarta-feira. Eu tenho certeza que quarta-feira, alguém lá na célula vai falar, tem alguma coisa diferente em você, irmão. Tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa diferente. Você está falando com muita segurança, e essa segurança está trazendo uma unção de Deus. O que você está fazendo, irmão? Você comeu alguma coisa diferente? Você fez alguma coisa diferente? Você jejuou essa semana? Você orou? O que foi? Tem alguma coisa diferente? Há uma vida de Deus fluindo. Alguém pode entender isso que eu estou falando? Não tenha dúvida disso. E depois você vai testemunhar no discipulado. Porque eu quero que aqueles que não fizeram percebam o que vai acontecer quando eles fizerem. Amanhã de manhã você vai receber um link do nosso canal do YouTube com a mensagem que eu preguei aqui hoje. Pastor, não tem perigo as pessoas pararem de vir no culto? Não tem. O alvo não é esse. O alvo é usar para a edificação. Porque existe uma unção que é liberada aqui, que não pode ser liberada da mesma maneira. É quando há uma reunião de congregação. Quem está me entendendo? Quem entende isso fica de pé. Quem compreende isso que eu estou falando? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus falou isso comigo de forma muito clara. Deus falou isso de forma muito clara. 2017. Olha aqui, irmãos.